Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui na nossa oitava aula, dando continuidade, então, essa oitava aula online. Vamos falar, então, sobre as classificações dos sistemas. Na aula passada, a gente trabalhou com sistemas de duas equações e com sistemas de três equações. Só que existe algumas análises que a gente pode fazer de acordo com as respostas que nós podemos encontrar. E a gente vai fazer essa análise da seguinte maneira. Olha, as respostas dos sistemas de um sistema de equações pode ser dado de três formas. O que nós conhecemos como sistema SPD. O que é o SPD? Sistema possível determinado. Então, a gente chama esse sistema de SPD, ok? O que é um sistema possível e determinado? Ele vai ter apenas uma única solução, ou seja, vai ter uma resposta para x, uma resposta para y e uma resposta para z, se for o caso, ok? E também o sistema pode ser SPI. O que é o SPI? É sistema, certo? Possível, mas ele é indeterminado. E o que significa então esse SPI, Sistema Possível Indeterminado? É aquele que admite infinitas soluções, ou seja, o x pode ter infinitas soluções, o y infinitas soluções e o z também pode ter infinitas soluções, ok? Dependendo das equações. E por último, o sistema pode ser chamado de SI. O que é o SI? É um sistema impossível ou incompatível. O que é o sistema impossível? É aquele que não tem solução, ou seja, não tem valor de x, nem y e nem z. Não existe solução, ou seja, você não consegue resolver. Mas na prática, como é que eu vou descobrir se ele é possível, impossível ou se ele é determinado ou indeterminado? Então, preste bastante atenção quando o sistema ele pode ser possível, tendo uma solução apenas, ou tendo infinitas. Ou o sistema ele pode não ter solução. Tá? Vamos descobrir na prática como é que isso funciona? Vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero passar para vocês é esse exemplo aqui. Ó. Um clube promoveu um show de música popular brasileira, a qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo que o preço dos ingressos foi de R$ 10 e que cada sócio pagou metade desse valor, determine o número de sócios e não sócios que compareceram no show. Então aqui é só um probleminha onde eu posso montar uma equação. X representaria os sócios e o Y representaria os não sócios. Então o que eu poderia fazer? Quando eu somar x mais y, ou seja, somar sócio, né? Quando eu somar aqui sócio e não sócio, que é x mais y, daria 200 pessoas, que é o que ele me deu aqui como informação, certo? E quando eu multiplicar R$ 5 para os sócios, porque ele só paga metade, e R$ 10 pelos não sócios, dá quanto dinheiro arrecadado? Ó, R$ 1.400. Pronto. Acabei de montar aqui uma equaçãozinha. Agora, o que ele quer saber? Determine o número de sócios e não sócios, ou seja, ele quer saber o valor de x e y. Então, vamos montar aqui o nosso sisteminha aqui. Primeira coisa que eu quero montar aqui com vocês é a nossa matriz principal, lembra? Então, ó, vamos lá, vamos montar aqui. Ó. Quem é que acompanha o x? Na primeira equação é 1, na segunda equação é o número 5. Quem é que acompanha o y? É 1 na primeira equação e 10 na segunda equação. Então, agora aqui eu vou calcular minha determinante principal. Ó. Multiplique essa diagonal. 1 vezes 10. 1 vezes 10, nessa diagonal aqui vai dar 10. Multiplica agora essa diagonal aqui. Ó. 1 vezes 5 vai dar 5. Para a esquerda, troca o sinal. Menos 5. Então, agora aqui eu tenho ó, um det principal igual a menos 5 mais 10, que é igual a 5. Esse é meu det principal. Agora vamos calcular o valor do y, que é o valor do y, vamos começar pelo x. O valor do x, que é o valor do sócio. Então, vamos lá, calcula a determinante, tira a coluna do x, que é a primeira, né? Essa aqui é a coluna do x, e coloca as respostas. A resposta é 200 pessoas e R$ 1.400.
E a coluna do y, que é os não sócios, eu vou repetir. 1 e 10. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado. Para cá vai ficar 200 vezes 10, vai dar 2.000. Certo? Para cá, 1 vezes 1.400 vai dar os 1.400. Só que ele troca o sinal. Fica menos 1.400. Então, agora eu tenho aqui ó, o det de x, que é menos 1.400 mais 2.000. Isso significa o quê? Que o meu det de x, né? Meu det de x é igual a 600. Então, qual é o valor do x? O valor do x é só pegar o det de x e dividir pelo det principal. Quem é o det de x? 600. Quem é o det principal? Ó, que eu calculei aqui em cima, ó, é 5. Ok? Então, agora é só pegar e fazer essa divisãozinha aí de 600 dividido para 5. Vocês podem usar a calculadora sem nenhum problema e dividir. Vai dar 120, ok? Então, aqui vai dar igual a 120. Então, qual é o número total de sócios? O número total de sócios é 1.200. Agora vamos para os não sócios. Vamos calcular agora o valor do y. Então, a minha determinante é o seguinte, ó. Vou repetir 1 e o 5, que é essa coluna do x, e vou tirar a coluna do y e colocar as respostas. A resposta é o quê? 200 e 1.400. Então, aqui vai ficar 200 e aqui 1.400. Vamos calcular? Quando eu multiplico assim, vai dar 1.400. Quando eu multiplico para a esquerda, vai dar 5 vezes 2, 10. Vai dar 2.000. Vamos para a esquerda? Menos 2.000. Então, quem é o det de y? É menos 2.000 mais 1.400. De novo, det de y vai dar menos 600. É isso mesmo? Menos 600? Não é, pessoal? Então, dá menos 600. Certo? Só um detalhe, eu errei aqui, ó. 5 vezes 200 dá 1.000, não é 2.000, aqui é 1.000, tá? Porque 5 vezes 2 é 10, né? Tá aqui, acrescentando 2 é 1.000, então aqui não é 2.000, é 1.000. Então, 1.000 mais 1.400 vai dar 400. É a resposta, 400 positivo, senão daria um número negativo, né? Bom, então, qual é o valor do y, ou seja, dos não sócios? É só pegar o det de y e dividir pelo det, né, principal. Então, vai ser 400 dividido para 5. Então, a gente sabe que 40 dividido para 5 é 8 e a gente acrescenta um zero. Então, vai dar 80. Então, conclusão que eu chego, que os sócios, né, se eu fosse colocar aqui, ó, os sócios dá 120 e os não sócios 80. É óbvio, né, que quando eu somo os dois tem que dar exatamente o quê? Os 200 pessoas que foram na festa. Mas agora, o que eu quero com esse cálculo todo? Eu já encontrei os sócios e não sócios. Observe, eu encontrei apenas uma resposta para x, que é os 120, e uma resposta para y, que é os 80. Achei apenas uma resposta. Então, eu posso dizer que o sistema, ó, é um sistema possível e determinado. A gente chama de SPD, sistema possível e determinado. Por quê? Porque tem apenas uma solução. Ok? Vamos lá. Próxima pergunta é essa aqui, ó. Sabendo que o sistema representa uma representação matricial, né, de coeficientes numéricos de cada incógnita. Por exemplo, o sistema dessa equação determina o valor de x, y e z. Então, vamos lá. Se eu conseguir achar uma resposta para cada um, o sistema é possível e determinado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o determinante principal. Vamos lá. Quem são os coeficientes de x? É 1, 1 e 2. Depois, menos 2, menos 1 e 1. Depois, menos 2, 1 e 3. São os valores que eu estou colocando aqui do lado das letrinhas, tá? E agora a gente vai calcular a determinante. Vou dobrar a primeira coluna, certo? E vou dobrar a segunda. Menos 2, menos 1 e 3. Opa, menos 2, menos 1 e 1. Trocar aqui de cor só para não ficar muito misturado.
Então, vou multiplicar essa coluna aqui, ó. Quando eu multiplico, ó, 1 vezes menos 1 vezes 3. Vamos colocar aqui, vai dar menos 3. Quando eu multiplico aqui, ó, menos 2 vezes 1 vezes 2. Então, vai dar menos 4. E agora eu vou multiplicar menos 2 vezes 1 dá menos 2. Agora eu vou multiplicar para a esquerda. Ó. Menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Vezes 2 vai dar 4. Para a esquerda eu troco o sinal, fica menos 4. E aqui vai ficar ó, 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 positivo. Aí troco o sinal, fica menos 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, vezes 3 dá menos 6. Troco o sinal, fica mais 6. E agora é só juntar os termos semelhantes. Então, vamos chamar aqui de det principal. Então, vamos lá. Menos 4, menos 3 com menos 4 dá menos 7. Com menos 2, menos 9. Com menos 4, menos 13. Menos 14, mais 6. Então, menos 14 mais 6 vai dar menos 8, certo? Então, tá aí. Achei o det principal. O det principal, então, é menos 8. Vamos agora calcular... vamos agora calcular... Vou colocar aqui de novo, ó. Esse aqui é o det principal que eu achei, menos 8. Certo? Agora vamos calcular o valor de x. Então, vamos lá. Coluna do x é essa aqui. Então, eu vou pular ela e colocar as respostas. A resposta aqui é menos 1, menos 2 e 1. São essas respostas aqui, ó. E aqui eu vou colocar o y. É menos 2, menos 1 e 1. E aqui é menos 2, 1 e 3. Ok? Bom, agora eu vou repetir, ó, a primeira coluna, 1, menos 2 e 1. Vou repetir a segunda coluna, menos 2, 1 e 1. E vamos lá. Vamos pegar aqui, cor vermelha, e vamos multiplicar. Se eu multiplico isso aqui, vai dar 3. Se eu multiplico essa coluna, essa diagonal, vai dar menos 2. Quando eu multiplico essa diagonal, 2 vezes menos 2, tá? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Vezes 1, 4. Para cá, eu multiplico esses três números. 2 vezes menos 1 dá 2 positivo, vezes 1, 2 positivo. Para a esquerda, troco o sinal. Menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1. Para a esquerda, troco o sinal, fica 1. E aqui vai ficar 2 vezes 2 dá 4 positivo, né? Porque menos com menos fica mais. 4 vezes 3, 12 positivo. Para a esquerda, fica menos 12. Pronto, então aqui eu tenho o det de x. Vamos calcular? O det de x vai ser menos 2 com menos 12, menos 14, com menos 2, menos 16. 1 mais 3, 4, mais 4, 8, mais 8. Juntando aqui, vai dar menos 8, menos 16 mais 8, menos 8. Então, qual é o valor do x? O x vai ser, então, o det de x, que é menos 8, dividido pelo det principal, que também é menos 8. Então, conclusão que eu chego, o x vale 1. Ok? Vamos lá. Então, já encontrei aqui, ó, que o meu x vale 1. X é igual a 1. Vamos fazer só mais um, que aí depois é fácil deduzir a quem seria o z, tá? Então, vamos lá. Vamos montar a matriz agora, repetindo a coluna do x, que é 1, 1 e 2. Essa coluna aqui, ó. 1, 1 e 2. Essa coluna do meio eu vou cancelar e colocar essas respostas, que é menos 1, menos 2 e 1. E a coluna z eu vou repetir, ó. É menos 2, 1 e 3. Pronto. Vou repetir, então, a primeira coluna, 1 e 2. A segunda, menos 1, menos 2 e 1. Prontinho. Trocar aqui, vou pegar a cor verde aqui. Multiplicando a diagonal. 1 vezes menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Multiplica essa outra diagonal. 1 vezes 1 vezes 2 dá menos 2. Caso do sinal. Menos 2 vezes 1 vezes 1 também dá menos 2. Para essa diagonal aqui, 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar positivo, vezes 2 vai dar 8 positivo. Como é para a esquerda, troca o sinal. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo. Como é para a esquerda, troca-se o sinal. Dá menos 1.
Menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Para a esquerda, troca o sinal, fica positivo. Então, aqui a gente tem agora o det de y. Então, vamos juntar aqui os negativos. Ó. Menos 8 com menos 1 dá menos 9. Menos 9 com menos 6 dá menos 15. Com menos 2, menos 17, menos 19. Mais quem? Mais 3. Conclusão que eu chego, isso aqui vai dar menos 16. Então, a conclusão que eu chego é que meu y é menos 16, que é a resposta que eu encontrei, dividido pelo det principal, que é menos 8. Conclusão, o y vale 2. Y é igual a 2. Bom, agora para não ficar muito confuso, né, é fácil. Porque agora, quem é o z? Eu escolho qualquer uma das equações, né? No caso aqui, eu vou escolher a mais fácil. Qual é a mais fácil? É do meio aqui, ó. É x menos y mais z é igual a menos 2. E vou substituir, ó, o x vale 1, menos o y, que é 2, mais o z, que eu não sei, e a resposta, que é menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Aí passa para lá, fica mais 1. Então, fica menos 2 mais 1. Então, z é igual a menos 1. Pronto. Encontrei as respostas. Ó. O x vale 1, o y vale 2 e o z vale menos 1. Não foi uma resposta para cada uma das variáveis? Então, esse sistema ele é possível e determinado, porque só tem apenas uma resposta para cada uma das variáveis, ok? Então, vamos continuar. Nesse caso aqui, eu quero fazer o seguinte com vocês nessa atividade. Ele está afirmando que esse sistema ele é indeterminado e ele quer encontrar qual é o valor de k mais n. Então, antes da gente fazer, vamos entender uma coisinha aqui rapidinho. Vou fazer e vou apagar. Sistema possível e determinado. Quando é que isso aqui acontece? Isso acontece quando você for encontrar x, ó, det de x dividido pelo det principal. Quando você for encontrar o y, o det de y sobre o det principal. E quando você for encontrar um z, temos lá o det de z sobre o det principal. Só vai ser possível indeterminado, ou seja, quando eu encontrar apenas uma resposta se o det principal for diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o det principal for zero, não existe divisão por zero. Então, para que o sistema seja SPD, ou seja, tenha uma única solução, obrigatoriamente o det principal tem que ser diferente de zero, ou seja, tem que ser qualquer número diferente de zero. Agora, para o sistema ser possível e indeterminado, ou seja, ter infinitas soluções, o que tem que acontecer? O det principal, né? O det principal tem que ser zero e o det de x, y e z também tem que ser zero, porque aí vai dar assim, ó, x é 0 sobre 0, o y vai ser 0 sobre 0, o z vai ser 0 sobre 0. Se acontecer assim, ó, der resultado 0 sobre 0, significa que o sistema tem quantas soluções? Infinitas. E aí não tem como a gente saber, tá? São infinitas soluções. Então, só vai dar infinitas soluções se na hora de você calcular lá, ó, der 0 sobre 0 na hora de você dividir os det, tá? Beleza? Agora, se o sistema for impossível, né? O sistema for impossível. O sistema é impossível quando for assim, ó, det de x dividido pelo det principal e esse det principal for zero. Ou seja, se der, por exemplo, lá, 8 dividido para zero. Se der uma divisão por zero e esse número aqui for um número natural, esse sistema ele é impossível, ou seja, ele não existe. Por quê? Porque não existe divisão por zero, ok? Bom, então vamos lá para ver o que o exercício quer. Ele está falando que o sistema ele é indeterminado. Sistema possível. Então, esse sistema aqui, ó, é um sistema possível indeterminado. Se é indeterminado, o valor de x lá vai dar 0 sobre 0, o valor do y vai dar 0 sobre 0 e o de z vai dar 0 sobre 0. Ou seja, esse número aqui embaixo, ó, é o meu det principal.
ele vai ser igual a zero, tá? Então, quem é meu det principal? Vamos calcular ele agora. Meu det principal vai ser, ó, 2 e 4, e vai ser 1 e m. Por quê, professor? Que é o número que acompanha os y, ó. 1 aqui e m. E para ele ser indeterminado, esse det principal ele tem que dar zero, ó. Tem que dar zero sobre zero, ok? Então, esse det aqui tem que ser igual a quanto? A zero. Vamos calcular ele? Deixa eu trocar de cor. Então, vamos calcular. 2 vezes m dá 2m. Para cá, 1 vezes 4 é 4. Troca o sinal, fica menos 4. Ou seja, o meu det, vamos lá, meu det principal é igual a 2m menos 4. E esse det principal, para ele ser indeterminado, ele tem que ser igual a quanto? A zero. Ou seja, isso aqui tem que dar zero. Ou seja, basta eu pegar então o 2m menos 4 e igualar a zero. Se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, 2m, o 4 eu vou passar para o outro lado da igualdade, fica positivo. Então, meu m vai ser 4 dividido para 2. Então, meu m vai dar 2. Encontrei o valor do m. O que ele quer saber? Quanto é k mais m? Eu já tenho o valor do m. Agora, vamos achar o valor do k. Bom, eu disse que para ele ser indeterminado, tanto o x, y e z tem que dar tudo zero. Ou seja, né, o det de x também tem que dar zero, o det de y tem que dar zero, e o det de z tem que dar zero. Tudo zero. Ou seja, tem que dar zero dividido por zero. Porque se der zero dividido por zero, vai ser um sistema indeterminado. Ou seja, vai ser infinitas soluções. Então, vamos pegar agora assim, ó, vamos calcular o determinante, por exemplo, de x. Como é que é o determinante de x? Eu tiro a coluna do x, que é 2 e 4, e ponho as respostas. A resposta é o quê? A resposta é k e 2, certo? E aqui a coluna do y. A coluna do y é 1 e m. 1 e m, certo? Só que o m eu já sei. Quanto que vale o m? O m não vale 2? Então, eu posso apagar o m aqui e colocar o que no lugar? O 2. Pronto. Vamos calcular agora a determinante. Ó. K vezes 2 vai dar 2k. Para a esquerda, 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 porque tem que trocar o sinal. Então, o que eu tenho agora aqui? O det de x, certo? Ele vai ser 2k menos quem? 2. Como esse det de x tem que dar zero, ó, isso aqui também tem que dar zero. Então, vai ficar assim, ó, 2k menos 2 tem que dar o quê? Zero. Passo o 2 para o outro lado. Então, ó, 2k é igual a 2. Então, k é igual a 2 dividido para 2. Chego à conclusão que k vale 1. Então, qual é a solução do exercício? Quanto que é k mais m? Só somar, né? 1 e o 2. 1 mais 2, 3. Então, a minha resposta aqui, ó, é a letra E. Questão de Enem, tá? Questão de vestibular. Ok? Vamos fazer mais um exemplo que vocês vão entender melhor. Próximo. Aqui é o seguinte. Ele me deu aqui um sistema. Pode ver que tem 3 letrinhas, x, y e z. E ele diz que não admite solução. Então, qual é o valor do alfa? Se não admite solução, significa o quê? Que não tem como resolver esse sistema. Então, vai dar assim, ó. Por exemplo, quando eu for calcular o x, vai ficar ó, det de x sobre o det principal. Então, quer dizer que aqui vai dar um valor e aqui embaixo vai dar zero. Ou seja, não existe divisão por zero. Então, para que não admita solução, quem é que tem que ser zero? O det principal. O det principal ele tem que dar zero, que aí não existe divisão por zero, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos calcular o det principal. Vamos lá. Ó, quem é o det principal? Coluna x, então é 1, 1 e 1. Coluna y é alfa, 1 e menos 1. Coluna z, menos 2, depois 1 e depois menos 1. Fechou. Vamos repetir então, ó. 1, 1 e 1. Repete a primeira coluna. Alfa, 1 e menos 1. Vamos trocar aqui e vamos continuar. Essa determinante é a determinante principal. Vamos lá. Multipliquei aqui, ó.
que vai dar 1 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 1. Alfa vezes 1 vai dar alfa. Menos 2 vezes 1 vezes menos 1 vai dar 2, positivo. Essa coluna agora para a esquerda. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aí troca o sinal, fica mais 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1, troca o sinal, fica 1. Certo? Alfa vezes 1 vezes menos 1 dá menos alfa. Aí eu troco o sinal, fica mais alfa. Então agora eu tenho o quê? Que o det principal tem que dar 0, certo? Então vamos lá, aqui vai ficar então 2 mais 1. Então eu posso cortar aqui, ó. Esse 1 cancela com menos 1. 1 vezes menos 1. Então ficou 2 mais 2, 4. Alfa mais alfa, 2 alfa. Isso aqui é o det principal. Tem que dar o quê? 0. Passa esse 4 para o outro lado. 2 alfa é igual a menos 4. Então, aqui tem alfa igual a menos 4 dividido por 2. Então, a alfa vai dar menos 2. Ou seja, se o alfa for menos 2, o sistema não tem como ser resolvido. Ele vai ser um sistema que não admite solução, se o alfa for menos 2. Por quê? Porque se o alfa for menos 2, o det principal vai dar 0 e não existe divisão por 0. Então, qual é o valor do alfa? Menos 2. Então, a resposta certa, ó, a letra E. Ok? No final, a gente faz um resuminho, tá? Atividade número 3. Aqui é o seguinte, ele quer o valor do P, né? Ele quer o valor do P para que o sistema admita solução única. Agora se ele quer que tenha valor para x, valor para y e valor para z, solução única significa o quê? De novo, ó, que o meu det de x e o det de y, ou o det principal, tudo tem que ser diferente de 0, tá? Por exemplo, se ele quer que tenha solução única, o que tem que acontecer? O meu det principal não pode ser 0. Porque se for 0, ou vai dar infinitas soluções ou não vai existir solução. Então, o meu det principal não pode dar 0. Ele quer que seja uma solução única, então tem que dar uma divisão. Ó, 8 dividido para 2. Se der, por exemplo, 8 dividido para 0, ou seja, o det principal aqui for 0, não existe solução. Tá? Então, para existir o det principal, tem que dar diferente de 0. Vamos colocar isso para ficar claro. Ó. Então, eu estou procurando o quê? Um det principal. E esse det principal tem que ser diferente de 0. É isso que eu estou procurando. Então, vamos calcular ele. Vamos lá. Det principal. O x é P. Depois, 1 e 1. O y é 1. Depois, P. Depois, menos 1. Aí nós temos o z, menos 1, 1. E aqui embaixo, ó, observe que eu não tenho z, então eu vou chamar aqui de 0. Pronto. Por quê? Porque eu não tenho z aqui embaixo. Certo? Então, agora aqui, lembre-se, tem que ser diferente de 0. Vou repetir a coluna, ó, então. P, 1 e 1. A outra vai ser 1, P e menos 1. Que é P. De novo, que é P. Vamos trocar aqui de cor só para a gente fazer melhor. Então, vamos lá. P vezes 0, então essa diagonal aqui dá 0. 1 vezes 1, essa diagonal aqui dá 1. Menos 1 vezes menos 1, também vai dar 1 positivo. Para o outro lado agora. Menos 1 vezes P dá menos P. Aí eu troco o sinal, fica apenas P. P vezes 1 vezes menos 1 dá menos P. Aí eu troco o sinal, fica P. E 1 vezes 0 vai dar 0. Pronto. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho P mais P, então eu tenho 2P e 1 mais 1, mais 2. Tá? Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de 0. Lembra? Ó, meu det principal tem que ser diferente de 0. Então, 2P é diferente de menos 2, porque eu passo esse 2 para cá. Conclusão, P é diferente de menos 2 dividido por 2. Então, P tem que ser diferente de menos 1. Essa é a resposta. Ou seja, para que aqui tenha uma única solução, admita uma única solução, o P pode ser qualquer número, só não pode ser o menos 1. Ou seja, o P tem que ser diferente de menos 1. Então, ele pode ser qualquer número natural.
ou inteiro, só não pode ser o número menos 1, ok? Próximo exercício. Aqui, exercício da FUVEST, ele quer saber o valor do K, certo? Desses sistemas lineares, de modo que o sistema seja compatível e determinado. Então, ele tem que ser um sistema possível e determinado. Compatível é o mesmo que possível. E o sistema que é SPD, Sistema Possível e Determinado, ele só pode ter uma única solução, ou seja, o meu det principal também tem que ser diferente de zero, para ele ser possível e determinado, ou seja, eu encontrar apenas uma resposta para x, y e z. Então, qual tem que ser o valor do k? Então, vamos lá, vamos calcular aqui que a gente tem para achar. Valor de x, 1, 3 e observe, 1, 3, aqui embaixo não tem x, então aqui eu vou pôr o quê? 0. O y é 1, menos 1, ó, 1 aqui, menos 1, e aqui embaixo não tem y. Ah, não tem, o y está aqui, ó, 1y, então aqui é 1. E o z aqui, ó, é 1, depois 2, e aqui embaixo tem o z, ó, quem acompanha o z aqui, ó, o k. Ok. Pronto, agora é só dobrar, ó. 1, 3 e 0, dobrei essa aqui. Outra segunda coluna, 1, menos 1 e 1. Ok. Vamos lá. Primeiro, vou multiplicar essa diagonal. 1 vezes menos 1 vezes k vai dar menos k. 1 vezes 2 vezes 0. Então, multipliquei por 0, vai dar 0. 1 vezes 3 vezes 1, então aqui vai dar 3. Multiplicando agora essa diagonal, ó. 1 vezes menos 1 vezes 0, vai dar 0. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. Para a esquerda, troco o sinal. E 1 vezes 3 vezes k vai dar 3k. Para a esquerda, eu troco o sinal. Então, fica menos 3k. Pronto. Agora é só juntar os k. Menos 3 com menos k dá menos 4k. Menos 2 com 3 vai dar mais 1. Isso aqui tem que ser diferente de 0. Ok? Passa esse 1 para o outro lado, então fica menos 4k diferente de menos 1. Multiplico por menos 1 para trocar o sinal, então k vai ser diferente de 1 quarto. Eu passo o 4 dividindo, eu troquei o sinal, ficou tudo positivo. E essa aqui é a resposta, ou seja, o k pode ser qualquer número, sendo que esse número pode ser fração ou não, só não pode ser 1 quarto, tá? Aí, se pôr qualquer número no lugar do k, o sistema ele vai ser SPD, ou seja, o sistema possível e determinado, ok? Espero que tenha ajudado, mas antes da gente terminar a aula, deixa eu colocar aqui um breve resumo só para vocês ficarem espertos. Então, o sistema ele pode ser SPD, SPI e SI. Só para você lembrar. O sistema SPD, o det principal tem que ser diferente de 0, certo? O sistema SPI, que é o sistema possível mais indeterminado, tem infinitas soluções, tem que ser, tem que ter o det principal igual a 0, tá? E o det de x, y e z também igual a 0. Os dois têm que dar 0, tá? E para o sistema ser impossível, basta que o det principal seja 0. Por quê? Porque não vai existir divisão por 0. E o det de x, y e z tem que ser diferente de 0. Ou seja, se der alguma coisa dividido para 0, isso aqui não existe, ok? Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê até o próximo encontro. Um abraço.